A casa de Dona Celeste ficava em um bairro tranquilo, afastado do burburinho da cidade. Era uma residência espaçosa, com um jardim que, nos tempos mais felizes, ela cuidava com carinho. O espaço, antes repleto de risos e conversas animadas, agora estava envolto em uma atmosfera de silêncio opressor. A idosa, com 75 anos, se via presa em uma rotina monótona e sufocante, onde a solidão se fazia presente a cada dia. Seu filho, Lucas, era a única família que restara para ela. O marido de Celeste falecera há mais de uma década, e os amigos que ela tivera ao longo da vida haviam se distanciado com o tempo. Inicialmente, quando ficou viúva, o filho parecia ser uma figura protetora, alguém que zelaria por ela. Mas com o passar dos anos, essa imagem se transformou em uma dura realidade. Lucas, que morava em uma cidade próxima, raramente aparecia para visitá-la. Quando o fazia, as visitas eram breves e carregadas de um desconforto quase palpável. Celeste sabia que algo estava errado. As palavras de Lucas, quando ele se dirigia a ela, eram cada vez mais cortantes. Ele a chamava de peso morto, velha e incômoda, como se ela fosse uma carga que ele não soubesse como descarregar. Ela tentava engolir o orgulho e não demonstrar tristeza, mas era impossível esconder a dor que essas palavras causavam. Cada comentário de Lucas parecia um lembrete cruel de sua própria dependência, algo que ela tentava negar, mas que estava se tornando cada vez mais evidente. Na maior parte do tempo, Celeste passava o dia sentada na poltrona de couro da sala de estar, olhando pela janela grande que dava para o jardim. O tempo parecia arrastado e insuportável. Ela lembrava dos dias felizes ao lado de seu marido, das conversas longas e das risadas sinceras. Mas esses momentos estavam cada vez mais distantes, como se fossem apenas sombras do passado. O presente, com sua solidão e desamparo, era um peso que ela carregava todos os dias. A cada visita de Lucas, ela sentia-se menor, mais invisível. Ele mal lhe perguntava como estava. Seu único interesse parecia ser pedir dinheiro, reclamar das contas ou contar histórias sobre sua vida corrida. Quando o filho não estava por ali, Celeste tentava encontrar um sentido para os dias vazios. Ela se acostumara a ver a vida como uma espera silenciosa pela próxima visita do filho. Uma espera que nem ela sabia como encarar. Mas Lucas raramente a visitava de forma amigável. Quando vinha, geralmente trazia consigo um ar de impaciência, como se estivesse ali por obrigação. Ele a tratava como se fosse um fardo que ele não sabia mais como lidar. Isso a feria profundamente. Celeste não queria ser uma pessoa de quem as pessoas se afastavam. Ela sentia que tinha muito ainda a oferecer, muito amor e carinho para dar. Mas ao invés disso, sentia-se sufocada pela indiferença de seu próprio filho. Certa tarde, após uma visita particularmente fria de Lucas, Dona Celeste sentou-se na cozinha e ficou olhando o vazio. O filho nem se despediu direito ao sair. Apenas pegou as chaves do carro e foi embora, sem olhar para trás. Ela sabia que ele voltaria, mas não tinha mais forças para esperar com a mesma esperança de antes. Seu coração estava cansado. Ela começava a entender que, talvez, nunca tivesse sido verdadeiramente importante para ele. A dor não era apenas a da falta de visitas ou do desinteresse do filho. O sofrimento de Celeste vinha de uma percepção ainda mais amarga. Ela não era apenas negligenciada, mas também diminuída. O peso de ser ignorada, de ter seu valor questionado, a fazia sentir-se invisível, como se seu lugar no mundo fosse irrelevante. Ela sentia como se estivesse lentamente desaparecendo aos olhos de todos, até mesmo aos olhos de seu próprio filho. Dona Celeste não queria viver assim. Ela sabia que, em algum lugar dentro de si, ainda havia uma mulher cheia de sonhos, histórias e sabedoria. Mas a realidade de sua vida a havia aprisionado de tal forma que ela já não sabia mais como se reerguer. Aquele amor que ela sempre acreditou ser eterno e recíproco com seu filho havia se transformado em uma relação de abandono e frieza. E por mais que tentasse disfarçar, Ivone, a empregada da casa, começava a perceber tudo. Ivone era uma mulher simples, que entrara na vida de Celeste há poucos anos, quando as forças da idosa já estavam se desgastando. Ela vinha de uma vida difícil, mas sempre tratava Celeste com carinho e respeito. Percebia que a idosa estava começando a se apagar. Para Ivone,
A tristeza de Celeste era evidente, mas ela ainda não sabia o quanto Lucas estava envolvido nesse sofrimento. Ela apenas sentia que algo não estava certo. As manhãs de Yvonne eram tranquilas, mas ela sempre ficava atenta a qualquer detalhe que pudesse indicar que a patroa estava em apuros. Dona Celeste sempre foi uma mulher educada e discreta, mas às vezes, entre os silêncios, Yvonne sentia que havia algo mais que não podia ser ignorado. Ela apenas não sabia ainda o quanto as coisas estavam ruins. A cada visita de Lucas, Yvonne sentia o ambiente se tornar mais pesado. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender completamente. Talvez fosse o comportamento de Lucas ou o jeito como ele parecia se distanciar cada vez mais da mãe, mas o fato era que Yvonne começava a perceber, com uma clareza inquietante, que Dona Celeste estava sendo deixada de lado, não só pela família, mas pelo próprio filho. Yvonne trabalhava há 3 anos na casa de Dona Celeste, e embora a idosa fosse reservada e de poucas palavras, ela sempre tratou Yvonne com respeito. A empregada, por sua vez, sentia que algo estava errado. Mas até aquele momento não conseguia entender completamente o que acontecia entre mãe e filho. Yvonne vinha de uma vida simples, marcada por dificuldades financeiras e emocionais, mas ela nunca deixava que isso interferisse na maneira como tratava os outros. Ela sempre fora atenciosa, discreta e, acima de tudo, cuidadosa com quem precisava de ajuda. A casa de Dona Celeste era grande, mas silenciosa. O som das conversas e risadas que um dia preenchiam os cômodos já não existia mais. Yvonne percebia isso sempre que chegava pela manhã e encontrava a senhora sentada na poltrona da sala, olhando pela janela. Dona Celeste sempre dava um sorriso fraco e educado, mas os olhos dela carregavam um vazio que a empregada não sabia como lidar. Nos primeiros meses de trabalho, Yvonne não se atrevia a perguntar sobre o que acontecia ali. Ela sabia que Celeste era uma mulher de classe alta, com um histórico de vida bem-sucedido, e não queria invadir sua privacidade. No entanto, o tempo foi passando, e Yvonne começou a perceber certos detalhes que não podia mais ignorar. Lucas, o filho de Dona Celeste, aparecia poucas vezes, e sempre com uma expressão de impaciência. Quando ele chegava, a atmosfera na casa mudava. Yvonne notava que o filho parecia mais preocupado em cobrar e exigir da mãe do que em realmente cuidar dela. Ele jamais a tratava com o carinho que Yvonne imaginava ser normal entre mãe e filho. Pelo contrário, sempre a tratava com dureza e frieza. Não havia sinais de afeição, apenas uma relação de obrigação e distanciamento. Em suas visitas, ele sempre falava de seus próprios problemas, e nem ao menos se dava ao trabalho de perguntar como sua mãe estava ou se ela precisava de algo. Yvonne percebia o jeito como Celeste se encolhia nas conversas, como se fosse pequena diante de seu filho. Ela a via falando pouco, com uma voz trêmula, tentando agradar Lucas de todas as formas, mas sem sucesso. Ele parecia não se importar, e isso fazia Yvonne sentir uma pontada de raiva e tristeza. Ela sabia que o comportamento dele não era normal, mas por mais que tentasse, não sabia como ajudar. Ela era apenas a empregada, e tudo o que podia fazer era tentar cuidar de Celeste da melhor maneira possível, sem interferir demais na vida da senhora. Certo dia, depois de mais uma visita fria de Lucas, Yvonne decidiu que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo. Ela já não conseguia mais suportar o desconforto nos olhos de Dona Celeste, que se apagavam a cada visita do filho. Ela sabia que a idosa não merecia viver daquela forma. Foi quando, em uma manhã, Dona Celeste estava sozinha na cozinha, mexendo lentamente em uma xícara de chá, que Yvonne resolveu falar. Dona Celeste, se você quiser, posso lhe ajudar com qualquer coisa. Não precisa ficar sozinha. Se precisar de algo, me avise. Celeste olhou para Yvonne com um olhar cansado, mas não respondeu imediatamente. A empregada então decidiu ir direto ao ponto. Eu percebo que o Sr. Lucas, ele não a trata com a mesma atenção que uma mãe merece. A senhora não precisa ser tratada assim. Dona Celeste pareceu surpresa com as palavras de Yvonne. Ela olhou para baixo, como se estivesse refletindo sobre aquilo, antes de suspirar profundamente. Ah, Yvonne, ele já foi diferente. No começo, ele era tão amoroso, sempre me ajudava. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Ele começou a se afastar, a cobrar de mim.
Às vezes, parece que sou um fardo para ele, que ele me vê como um peso. A voz de Celeste estava baixa, como se ela tivesse medo de que alguém ouvisse. Ivone, porém, se aproximou um pouco mais, mostrando empatia. A senhora não é um fardo para ninguém, Dona Celeste. Ninguém tem o direito de tratá-la dessa forma. Aquelas palavras pareceram tocar a idosa de maneira profunda. Ivone sentiu um nó na garganta ao ver os olhos de Celeste se encherem de lágrimas. Eu sei que não deveria me sentir assim, mas é difícil, sabe? Eu sempre tentei ser boa mãe para o Lucas. Fiz tudo o que pude por ele. Mas agora parece que nada do que fiz foi suficiente. Ele se afastou e eu não sei o que aconteceu. Ivone se aproximou, colocou a mão sobre a de Dona Celeste e falou com firmeza. A senhora não merece viver assim. Eu sei que, por mais que pareça difícil, não precisa continuar nesse sofrimento. Eu vou ajudar a senhora. Não vou deixar a senhora passar por isso sozinha. Celeste olhou para ela, mais surpresa do que aliviada. Mas o que você pode fazer, Ivone? Eu não sou ninguém. Sou apenas uma velha que já não serve para nada. Ivone balançou a cabeça com um sorriso triste. A senhora ainda tem muito a oferecer, Dona Celeste, e eu vou fazer tudo o que for possível para a senhora não passar por mais essa dor. Aquelas palavras, embora simples, foram como um alívio para Celeste. Durante os dias seguintes, Ivone observou a idosa com mais atenção, sempre tentando descobrir o que estava acontecendo sem invadir o espaço de Celeste. Ela sabia que era preciso agir com cuidado, mas algo dentro dela dizia que estava na hora de fazer algo mais. Ivone não podia mais ignorar o sofrimento de Dona Celeste e tinha a sensação de que sua patroa estava mais sozinha do que jamais poderia admitir. Os dias passaram e Ivone percebeu que a cada visita de Lucas, o comportamento da idosa se tornava mais frágil. Ela estava claramente debilitada, tanto física quanto emocionalmente. No fundo, Ivone sabia que não era só a negligência de Lucas que a afetava. Havia algo mais, algo que a impedia de lutar por si mesma. Ela sentia que Dona Celeste estava perdendo as forças, se apagando a cada visita, e isso a incomodava profundamente. Ivone agora se sentia mais responsável do que nunca. Ela sabia que a idosa precisava de ajuda e estava disposta a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Ela começou a guardar dinheiro que recebia por seu trabalho, com a ideia de, algum dia, conseguir tirar Celeste daquela situação. Não sabia como faria isso. Mas uma coisa era certa: ela não poderia permitir que Dona Celeste continuasse vivendo daquela forma. Enquanto isso, Celeste, com a ajuda de Ivone, começava a despertar para a realidade de sua própria situação. Ela não estava mais disposta a se resignar. Sabia que, embora fosse difícil, a mudança era possível e talvez, finalmente, ela fosse capaz de se libertar da dor e da humilhação a que estava sendo submetida. Na manhã seguinte, a casa estava particularmente silenciosa. Dona Celeste havia acordado cedo, como de costume, mas o semblante que Ivone encontrou ao abrir a porta da cozinha era diferente. A idosa estava visivelmente abatida, com os olhos inchados e um semblante de cansaço que parecia ir além de uma noite mal dormida. Ivone, sempre atenta aos detalhes, percebeu que algo estava errado. A mulher que sempre a recebia com um sorriso discreto estava agora completamente apagada, como se tivesse perdido a força para sorrir. "Bom dia, Dona Celeste. A senhora está bem?" Ivone perguntou sem esconder a preocupação em sua voz. Celeste a olhou por um momento, demorando-se para responder. Suas mãos, antes firmes e cuidadosas, estavam trêmulas enquanto ela mexia na xícara de chá. Era uma reação quase automática, mas a falta de energia em seu rosto a fez parecer muito mais velha do que os 75 anos que tinha. Estou bem, Ivone. Só um pouco cansada", respondeu Celeste com uma voz rouca e sem vigor. Mas Ivone notou que não havia confiança nas palavras da idosa. Era como se ela estivesse tentando convencer a si mesma de algo que não era verdade. O que mais preocupava Ivone, no entanto, era o modo como Celeste olhou para baixo, como se evitasse os próprios olhos da empregada. "Dona Celeste, eu sei que a senhora tem sido forte durante todos esses anos, mas se precisar falar sobre alguma coisa, estou aqui para ajudar", disse Ivone.
colocando a mão suavemente sobre a de Celeste, tentando passar alguma confiança. A idosa levantou os olhos, e Ivone viu o reflexo de uma dor profunda que a mulher tentava esconder. Celeste, depois de alguns segundos de silêncio, suspirou e com a voz tremida, disse: Ivone, meu filho, Lucas, ele esteve aqui ontem, e não sei o que aconteceu, mas ele me olhou com um desprezo que eu nunca havia visto antes. E depois ele começou a gritar comigo. Disse que eu estava gastando demais com os médicos, que já não tinha mais utilidade para ele, que era melhor eu me cuidar sozinha, porque ele não poderia mais me sustentar. Dona Celeste engoliu em seco, como se estivesse tentando dar sentido àquelas palavras. Eu tentei explicar, mas ele me ignorou, como se não fosse eu falando. Foi tão cruel. Eu não sei mais o que fazer, Ivone. Eu me sinto vazia. Ivone sentiu um aperto no coração. Ela sabia que Lucas era distante e impaciente com a mãe, mas nunca imaginou que ele pudesse ser tão insensível. Até aquele momento, ela só havia ouvido os comentários esporádicos de Dona Celeste sobre ele. Mas agora, ao ouvir da própria boca da idosa a magnitude da dor que ela estava vivendo, Ivone sentiu uma raiva crescer dentro de si. Como um filho poderia tratar a própria mãe daquela forma? Como ele não conseguia enxergar a fragilidade da mulher que o criara, que o amara incondicionalmente durante toda a vida? Dona Celeste, isso não é justo. Ele não tem o direito de tratar a senhora assim. A senhora merece respeito e amor, e eu vou fazer tudo o que puder para ajudá-la. Não se preocupe. Eu não vou deixar isso continuar, Ivone disse com firmeza, mais para si mesma do que para a idosa. Ela não sabia ainda o que poderia fazer. Mas uma coisa estava clara: não poderia mais ficar parada, assistindo àquele sofrimento sem agir. Celeste levantou a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, um leve brilho apareceu em seus olhos. Era um vislumbre de esperança, mas ainda muito fraco. Eu já não sei o que fazer, Ivone. Eu tentei ser boa para ele, mas ele mudou tanto. Quando ele era criança, ele me abraçava, me fazia promessas. Mas agora ele só pensa nele mesmo. Eu não sei onde eu errei. A dor na voz de Celeste era palpável, e Ivone sentiu uma tristeza profunda. Não foi a senhora que errou, Dona Celeste. Ele se esqueceu de tudo o que a senhora fez por ele. A senhora tem um valor imenso, e eu sei que ele está perdido. Não a senhora. Eu vou ajudar a senhora a se levantar. Vou estar ao seu lado, e juntos vamos encontrar uma solução. Ivone disse, apertando a mão da idosa, com determinação. Nos dias seguintes, Ivone observou Dona Celeste com mais cuidado. A cada movimento, a cada gesto, ela percebia a fragilidade da mulher que sempre fora tão forte, tão cheia de vida. O tempo e o sofrimento tinham deixado marcas profundas. A saúde de Celeste estava se deteriorando. Ela mal comia, mal dormia. E quando o fazia, era com o olhar distante, como se o peso da vida estivesse sobre ela, esmagando sua vontade de lutar. Foi nesse período que Ivone começou a perceber algo que ela ainda não havia notado antes. Quando Lucas aparecia na casa, a atmosfera mudava drasticamente. A energia do lugar se tornava tensa, como se o próprio ar fosse denso, difícil de respirar. Durante a visita do filho, Celeste se tornava uma sombra de si mesma. Seus olhos perdiam o brilho, e ela se retraía, como se encolhesse diante da presença dele. A mulher forte e decidida que Ivone conhecia não estava mais ali. Dona Celeste era dominada por uma espécie de subordinação silenciosa, como se estivesse à mercê de algo ou de alguém, mesmo sem querer admitir isso para si mesma. Ivone sabia que não podia mais permitir que a idosa vivesse daquela maneira. Ela não podia mais ficar de braços cruzados, enquanto Celeste se apagava, se tornando uma sombra do que um dia fora. Ela sentia um impulso crescente de fazer algo para mudar essa realidade. Não sabia como faria, mas sabia que precisava agir. Foi então que, durante uma conversa com a idosa, Ivone começou a questionar mais sobre a vida de Dona Celeste, tentando entender o que a havia levado a se submeter àquela situação. Com o tempo, ela soube de detalhes que nunca imaginara. Celeste era uma mulher que tinha uma fortuna, mas que, por algum motivo, sempre deixara que o filho assumisse o controle sobre sua vida financeira. Lucas, com sua atitude egoísta,
Havia conseguido manipular a mãe a ponto de ela se sentir culpada por pedir ajuda, como se fosse um peso. Essa descoberta foi um alerta para Ivone. Ela começou a planejar, a buscar maneiras de ajudar a senhora que tanto cuidara dela durante o tempo em que trabalhava na casa. Ivone não sabia se poderia resolver tudo de uma vez, mas tinha certeza de uma coisa: Celeste não seria mais uma vítima. Ela não poderia mais deixar que o filho a esmagasse daquela forma, e estava decidida a encontrar uma forma de libertá-la. O primeiro passo estava dado. Ivone sabia que as coisas precisariam mudar, e mais do que isso, ela começava a perceber que sua missão ali, naquele lar, era maior do que ela imaginava. Ela estava prestes a entrar em uma batalha, não apenas contra a indiferença de Lucas, mas contra um sistema que colocava Celeste em uma posição de vulnerabilidade. E Ivone, com sua determinação e coragem, estava disposta a lutar ao lado da idosa até o fim. Os dias se arrastavam lentamente para Dona Celeste. Cada manhã parecia mais difícil de encarar, e cada noite se tornava um reflexo do que ela não queria mais viver. Ivone continuava a trabalhar na casa, sendo a única pessoa que parecia se importar com a dor da idosa. Mas havia algo em seus gestos que ainda mostrava um fundo de desespero. Celeste estava perdendo a força, e sua saúde estava se deteriorando de maneira visível. Ela parecia cada vez mais frágil, física e emocionalmente. A cada visita de Lucas, o ciclo de maus tratos se renovava. Quando ele chegava, o ambiente da casa se tornava pesado, como se o ar fosse difícil de respirar. Ele entrava sem cerimônia, sempre com pressa, como se estivesse ali apenas para cumprir uma obrigação, e não para passar tempo com a mãe. O que deveria ser uma visita, algo de cuidado e carinho, se transformava em um exercício de paciência para Dona Celeste. Ela se encolhia na poltrona, como se quisesse desaparecer a cada palavra áspera que ele dirigia a ela. A situação era sempre a mesma. Lucas falava, Celeste tentava, com esforço, responder, mas nunca era suficiente. Cada frase dele parecia carregar uma carga de desprezo, de raiva, e a idosa se sentia cada vez menor, mais incapaz de reagir. As conversas eram curtas, diretas e sempre centradas em exigências. Dinheiro, mais dinheiro, contas para pagar, problemas de trabalho que pareciam mais importantes do que a saúde de sua mãe. Ele nunca perguntava como ela estava, nunca parecia se importar com o bem-estar dela. A frieza era tão palpável que Ivone, de fora, conseguia sentir a tensão no ar. Era como se a casa inteira respirasse o mal-estar trazido por Lucas. E quando ele não estava por ali, a diferença era clara. Celeste parecia mais tranquila, embora ainda exausta, mas seus olhos não estavam mais tão apagados. E ela conversava mais com Ivone. Elas falavam sobre pequenos detalhes do cotidiano, sobre como o tempo estava quente, ou sobre a comida que estavam preparando. Era nesses momentos, quando Lucas não estava presente, que Ivone via um pouco da mulher que Celeste costumava ser. A idosa parecia se soltar um pouco, com um sorriso tímido no rosto, ainda que marcado pelo cansaço. Porém, sempre que Lucas retornava, o ciclo de dor e humilhação se repetia. A cada visita dele, Celeste se retraía mais. Ivone, que observava tudo em silêncio, via a transformação da idosa. Ela passava de uma mulher que ainda lutava para encontrar alguma alegria na vida para uma figura cada vez mais diminuída. O amor que Celeste sentia por Lucas parecia mais do que nunca um peso para ela. Ela tentava agradá-lo, mas ele a tratava como um estorvo. Em uma dessas manhãs, após mais uma visita de Lucas, Celeste parecia ainda mais frágil. Quando Ivone entrou na cozinha para prepará-la um chá, a idosa estava sentada à mesa, as mãos tremendo levemente enquanto mexia em uma xícara vazia. O olhar de Celeste estava distante, como se estivesse em outro lugar. Ela mal percebeu a entrada de Ivone, que se aproximou com delicadeza. Dona Celeste, a senhora não precisa ficar assim. O senhor Lucas, ele não tem o direito de tratá-la dessa maneira. A senhora é muito mais do que isso, Ivone falou, tentando suavizar a dor que via nos olhos de Celeste. Mas a idosa apenas balançou a cabeça, sem dizer nada. Era como se ela não tivesse forças para reagir. Ele me diz o tempo todo que sou um peso, Ivone, que não posso mais ficar pedindo ajuda.
que eu já fui útil na vida dele, mas agora estou velha demais, inútil demais. Às vezes, acho que estou começando a acreditar nisso. O que mais posso fazer? Eu não sou mais ninguém, Dona Celeste disse com a voz fraca, quase inaudível. A dor em suas palavras atingiu Ivone como uma lâmina afiada. A idosa se sentia sem valor, abandonada até mesmo pelo filho, que deveria ser sua maior fonte de apoio. Ivone se aproximou e colocou a mão sobre a de Celeste. Não diga isso, Dona Celeste. A senhora é muito importante. E eu estou aqui. Não vai mais ficar sozinha. Mas por dentro, Ivone sabia que a tarefa de resgatar a autoestima de Celeste não seria fácil. A mulher estava sendo devastada pela falta de carinho, pela negligência de Lucas. E o pior de tudo, ela começava a acreditar que não tinha mais valor. E isso era a coisa mais cruel que qualquer ser humano poderia passar. Nos dias seguintes, Ivone tomou para si a missão de cuidar de Celeste de forma mais atenta. Ela fazia questão de estar presente a cada momento possível, conversando mais com a idosa, tentando dar-lhe forças. No entanto, ela sabia que a solução não estava apenas em palavras de consolo, mas em ações. Ela precisava agir. Não podia mais esperar que Lucas percebesse o erro de suas atitudes. Algo precisava ser feito para mudar a realidade da idosa. Foi nesse momento que Ivone começou a observar mais atentamente a situação financeira da casa. Ela sabia que Lucas estava constantemente se aproveitando da generosidade da mãe, mas nunca imaginou que ele estivesse indo tão longe. Ivone encontrou, sem querer, algumas faturas de cartão de crédito de Celeste, com valores absurdos, gastos desnecessários e até pagamentos feitos para empresas de serviços que ninguém sabia explicar. Era evidente que Lucas estava explorando a boa vontade da mãe, usando-a para manter seu estilo de vida enquanto a deixava de lado. Ivone se sentiu revoltada. Era como se tivesse descoberto uma parte sombria da verdade que não queria encarar. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação começou a crescer dentro dela. Ela sabia que, de alguma forma, precisava parar com aquele ciclo. Não poderia mais permitir que Celeste continuasse sendo tratada como um objeto, como uma fonte inesgotável de recursos para um filho ingrato. Era hora de fazer algo concreto. Foi quando Ivone decidiu que precisava enfrentar Lucas de frente. Ela não sabia como faria isso, mas sabia que não podia mais ficar esperando por uma mudança que provavelmente nunca viria. Ivone estava decidida a ajudar Dona Celeste a se libertar daquele ciclo vicioso. Ela sabia que isso significaria tomar riscos, talvez até se colocar em perigo, mas ela não podia mais ignorar o sofrimento da idosa. Naquela noite, enquanto Dona Celeste se preparava para dormir, Ivone ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a mulher que ela agora via como uma amiga. Ela sabia que o próximo passo seria decisivo e que a luta pela liberdade de Celeste estava apenas começando. Ela não sabia o que o futuro traria, mas uma coisa era certa. Ela faria tudo o que fosse necessário para ajudar a idosa a recuperar sua dignidade e, finalmente, encontrar a paz que merecia. Os dias se passavam lentamente, como se o tempo estivesse a serviço do sofrimento de Dona Celeste. Ivone sabia que estava em uma encruzilhada. Cada gesto de carinho que ela demonstrava à idosa parecia ser uma gota de esperança no mar de desespero em que ela estava submersa. Dona Celeste, embora grata pela atenção de Ivone, ainda carregava o peso de uma vida inteira de silêncio e submissão. Ela não sabia mais como se reerguer, e a cada visita de Lucas, a sensação de inutilidade parecia tomar conta dela com mais força. Uma manhã, Ivone entrou na cozinha, como sempre fazia, para preparar o chá da senhora. Dona Celeste estava sentada à mesa, mas algo estava diferente. Ela olhou para Ivone com uma expressão que Ivone nunca tinha visto antes. Não era apenas tristeza, mas uma mistura de resignação e uma profunda necessidade de desabafo. Os olhos de Celeste estavam opacos, mas havia algo mais ali. Algo que Ivone sentiu com clareza. Uma súplica silenciosa. Ivone, Dona Celeste chamou, com a voz baixa e trêmula. Ivone a observou atentamente. Pela primeira vez, parecia que ela estava prestes a revelar algo mais profundo, algo que ela nunca havia compartilhado antes. Ivone se aproximou e sentou-se ao lado de Celeste, colocando uma mão sobre a dela.
A senhora pode me contar o que está acontecendo, Dona Celeste. Eu estou aqui para ajudá-la. O que mais está te incomodando? Eu não posso ver a senhora sofrer assim, Ivone disse, com a gentileza que sempre procurava transmitir. Celeste demorou a responder, como se suas palavras estivessem presas, lutando para sair. Ela olhou para as mãos e então, finalmente, sussurrou. Eu acho que não tenho mais forças. Não sei o que fazer. Quando meu filho me olha, eu vejo que ele já não me vê mais como uma mãe. Ele me vê como um fardo. E eu tenho medo. Medo de continuar assim, com ele me desprezando e me ignorando. Ivone não conseguiu esconder a dor ao ouvir aquelas palavras. Era como se a voz de Dona Celeste fosse um reflexo daquilo que ela mesma sentia. Uma mulher que, ao longo dos anos, tivera tanto amor para dar, mas que agora estava sendo deixada de lado, completamente ignorada. Aquele desespero silencioso que ela carregava há tanto tempo era na verdade uma prisão invisível que ela mesma havia criado, e não sabia mais como escapar. Dona Celeste, a senhora não pode pensar assim. O que o Lucas faz com a senhora não é justo, e a senhora não merece isso. A senhora tem um valor imenso, e eu vou ajudar a senhora a se levantar. Não vamos deixar que ele a faça se sentir assim. Eu estou aqui. E vou fazer o que for preciso para que a senhora tenha a vida que merece. Ivone disse com firmeza, querendo transmitir toda a força que ela ainda acreditava que a idosa tinha, mesmo que Celeste não conseguisse mais enxergar isso. A idosa olhou para Ivone, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e dor. Eu sei, Ivone, sei que a senhora quer me ajudar, mas eu já tentei tantas vezes. Ele me chama de inútil. Diz que não posso mais cuidar de mim mesma. E, a cada vez que ele me diz isso, eu começo a acreditar. Eu começo a achar que ele está certo. Eu sou velha, não sou mais forte como antes. O que posso fazer? Ivone apertou sua mão com mais força. O que ele diz não é verdade, Dona Celeste. Ele está errado. E a senhora não está sozinha. Não importa o que ele diga, a senhora tem um valor que vai além de qualquer coisa que ele possa pensar. A senhora tem o direito de ser tratada com dignidade, de viver sem medo. Eu prometo que vou ajudá-la. As palavras de Ivone pareciam tocar algo profundo dentro de Celeste. Ela sabia que Ivone não estava falando apenas por simpatia, mas por uma verdadeira vontade de ajudá-la. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Celeste que a impedia de confiar plenamente. Ela se sentia tão frágil, tão impotente diante da força emocional que Lucas exercia sobre ela. Era como se a idosa estivesse presa em um ciclo que ela não sabia como quebrar, mas sabia que precisava encontrar uma maneira de sair. Mas como? Como posso me livrar disso, Ivone? Ele é meu filho, e sempre que tento falar, ele me calar. Ele me faz sentir que não sou mais nada. Celeste perguntou com um tom de resignação. Eu me sinto tão pequena perto dele. Ele tem tanta força. Eu não sei como lutar contra isso. Ivone olhou diretamente nos olhos de Celeste, com uma firmeza que a idosa não havia visto antes. A senhora não vai lutar sozinha, Dona Celeste. Eu estou com a senhora, e eu vou fazer tudo o que for necessário para que o senhor Lucas não a destrua mais. A senhora merece uma chance de ser feliz, e eu vou lutar por isso. Aquelas palavras tiveram um impacto maior do que Ivone imaginava. Dona Celeste ficou em silêncio por um tempo, olhando fixamente para a mesa. O que a idosa não sabia era que, naquele momento, algo dentro dela começava a mudar. Era como se a esperança, tão pequena e distante, estivesse novamente se acendendo dentro de seu coração. Ela sabia que a vida tinha sido dura, mas talvez, apenas talvez, ela ainda tivesse uma chance de retomar o controle de sua própria história. Ivone se levantou, fazendo questão de transmitir todo o apoio que podia. Eu sei que é difícil, Dona Celeste. Eu sei que a senhora está com medo, mas juntos, vamos dar o primeiro passo. Vamos fazer o que for necessário para que a senhora tenha a vida que merece. Eu não vou deixar a senhora sozinha. O que começou como um pequeno sussurro de esperança no coração de Dona Celeste cresceu com a força das palavras de Ivone. A cada dia que passava, Ivone se tornava mais uma presença essencial na vida de Celeste. Uma força silenciosa que, aos poucos, começava a quebrar as correntes invisíveis que a mantinham cativa. A decisão estava tomada.
Dona Celeste não se permitiria mais ser tratada como uma sombra daquilo que um dia foi. Ela sabia que a batalha seria difícil e que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas com a ajuda de Yvonne, ela tinha esperança de que poderia finalmente ser livre. Ela tinha uma nova aliada. Juntas, iriam buscar uma nova realidade, uma onde Celeste pudesse reencontrar a dignidade que tanto merecia. Os dias seguintes foram um turbilhão de sentimentos conflitantes. Dona Celeste começava a se dar conta de que, por mais que tivesse tentado esconder sua dor, ela não poderia mais continuar se permitindo ser tratada daquela maneira. O confronto com Lucas, ou mesmo o simples fato de pensar em confrontá-lo, ainda parecia assustador, mas algo dentro dela havia mudado. As palavras de Yvonne, tão cheias de firmeza e carinho, começaram a ecoar em sua mente. Ela sabia que não poderia continuar vivendo sob o domínio do filho, mas o medo de enfrentar o homem que ela sempre amou e respeitou a paralisava. Yvonne, por sua vez, sabia que o momento de agir havia chegado. Ela já havia se preparado para dar o primeiro passo, embora soubesse que esse passo seria arriscado. Tinha plena consciência de que Lucas era um homem difícil, imerso em seu próprio egoísmo, e não aceitava desafios de forma fácil. Yvonne sentia que, se não agisse agora, talvez nunca tivesse a chance de mudar a situação de Dona Celeste. O medo e a hesitação da idosa eram compreensíveis, mas ela não podia deixar que isso a impedisse de recuperar o controle sobre sua vida. Na manhã em que Yvonne decidiu tomar uma atitude mais direta, ela se levantou cedo e preparou o café da manhã de Dona Celeste com uma atenção especial. A idosa estava mais calma do que nos dias anteriores, mas ainda havia um vestígio de insegurança em seu olhar. Yvonne colocou uma xícara de chá na mesa e, ao servir a idosa, começou a conversar com ela de forma suave, mas determinada. Dona Celeste, eu sei que a senhora está com medo, mas precisamos enfrentar isso agora. Eu não posso mais esperar. Eu sei que o senhor Lucas vai tentar colocar pressão, vai tentar intimidar a senhora, mas a senhora não pode se deixar abater. Vamos mostrar a ele que a senhora ainda tem poder. A senhora tem direito à sua vida. Vamos buscar a solução para tudo isso. Celeste olhou para Yvonne e, por um momento, o olhar de desespero pareceu desaparecer. Ela respirou fundo e, com a voz baixa, respondeu: Eu sei que o Lucas me vê como um peso, Yvonne, mas eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ter uma vida digna, mesmo que seja o último passo que eu dê. Se você está comigo, eu confio em você. Yvonne sorriu, um sorriso que misturava alívio com a certeza de que, finalmente, ela estava conseguindo transmitir à idosa a coragem necessária para dar o primeiro passo. Sabia que esse momento não era só uma questão de enfrentamento de Lucas, mas também de quebrar as correntes emocionais que a idosa carregava por anos. Celeste não sabia, mas ela acabara de dar uma pequena vitória para si mesma ao tomar a decisão de mudar sua realidade. O plano era simples, mas arriscado. Yvonne sabia que Lucas, no fundo, estava obcecado pela ideia de controlar a vida da mãe. Ele não queria perder o poder sobre ela, e provavelmente faria qualquer coisa para mantê-la em sua órbita. Yvonne, portanto, precisava ser estratégica. Ela sabia que a chave para iniciar a mudança estava no controle financeiro. Dona Celeste, ao longo dos anos, confiara completamente em seu filho para administrar suas finanças, mas agora era hora de retomar essa parte de sua vida. Com o apoio de Yvonne, Celeste começou a revisar os documentos financeiros que estavam dispersos pela casa. Yvonne havia encontrado uma série de extratos bancários e faturas de cartões de crédito que, claramente, haviam sido manipulados por Lucas. Ele tinha controlado as finanças da mãe de maneira desleal, utilizando o dinheiro dela para sustentar seu próprio estilo de vida, sem se preocupar com as necessidades básicas de Celeste. A idosa, que sempre tivera uma vida confortável, agora se via vulnerável, sem saber como tomar as rédeas da situação. Olha isso, Yvonne. Eu não sabia que ele estava fazendo essas coisas. Ele colocou contas em meu nome que eu nem sabia que existiam. E os pagamentos... Ele gastou muito mais do que eu jamais poderia imaginar. Como pude ser tão cega? Celeste disse com os olhos marejados. Yvonne sabia que, por mais que as palavras da idosa fossem de arrependimento, havia também um brilho de determinação nas suas palavras.
Isso tudo vai mudar, Dona Celeste. Vamos resolver tudo isso, passo a passo. Agora, o mais importante é a senhora retomar o controle. De nada adianta ficar se culpando. O que importa agora é que a senhora tenha a chance de reescrever sua história. Eu estou aqui para ajudar a senhora em tudo. O primeiro passo, então, foi estabelecer uma conversa com o banco. Ivone sabia que Lucas ficaria furioso se descobrisse que Dona Celeste estava tomando as rédeas da própria vida financeira, mas ela também sabia que, sem esse controle, nada mudaria. Juntas, elas se dirigiram ao banco local, onde Ivone assumiu a liderança, garantindo que a idosa pudesse acessar suas contas e verificar cada detalhe. Celeste, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se aliviada ao ver que não estava mais sendo controlada. Ao chegarem à agência, Ivone explicou a situação ao gerente, que, ao perceber a seriedade do caso, se comprometeu a ajudar. Após uma longa conversa, foi decidido que as contas seriam reorganizadas, com a titularidade delas sendo transferida de volta para Celeste. A senhora não tinha noção do impacto que essa mudança traria, mas Ivone sabia que aquilo era apenas o começo. O processo de reverter o controle que Lucas tinha sobre a vida de Celeste não seria fácil, mas ao menos agora ela estava no controle. Quando voltaram para casa, a sensação de alívio era palpável. Dona Celeste não estava mais em um limbo de ignorância e submissão, mas sim começando a retomar as rédeas de sua vida. Ela ainda estava fragilizada, é claro, e sabia que teria de enfrentar outros desafios, mas aquela pequena vitória foi como uma chaga aberta, pronta para ser cicatrizada. Naquela noite, Celeste ficou em silêncio por um tempo, como se absorvesse a gravidade do que tinha acontecido. Ivone se aproximou dela, sentando-se ao seu lado. Agora é só o começo, Dona Celeste. O Sr. Lucas vai tentar tudo o que puder para reverter isso. Mas a senhora não está mais sozinha. Estamos juntas. E vamos fazer com que a senhora tenha a vida que merece. Celeste olhou para Ivone com um sorriso tímido, mas sincero. Eu não sei o que faria sem você, Ivone. Se não fosse por você, eu ainda estaria lá, vivendo em silêncio. Agora, eu sinto que posso lutar. Eu não vou mais deixar que ele me faça sentir pequena. Ivone sorriu, com o coração aquecido. Ela sabia que a luta estava apenas começando, mas aquele primeiro passo representava muito mais do que uma simples mudança financeira. Representava uma transformação interior. Dona Celeste estava começando a se ver novamente como alguém valiosa, alguém com poder e direitos. E essa transformação, embora silenciosa, era a chave para que ela pudesse, finalmente, viver a vida que sempre mereceu. Quando Lucas soube que Dona Celeste havia retomado o controle de suas finanças, a reação não foi a de um filho preocupado, mas a de um homem que sentia que sua fonte de poder e controle estava prestes a escapar de suas mãos. Durante semanas, ele se manteve distante, talvez subestimando a capacidade de sua mãe de reagir. Mas agora, ao descobrir que as contas estavam sendo reorganizadas e que Celeste havia feito mudanças em suas finanças sem consultá-lo, ele não poderia mais ignorar a situação. Na tarde em que Ivone e Celeste voltaram do banco, elas sabiam que o confronto seria inevitável. A atmosfera na casa de Dona Celeste parecia carregada de tensão. Ivone percebeu que a idosa estava mais ansiosa do que o normal, e ao se olhar no espelho, ela notou um reflexo de uma mulher mais forte, mas ainda vulnerável, como se estivesse à beira de um grande desafio. No fundo, Celeste sabia que Lucas não aceitaria a perda de seu controle facilmente. Lucas apareceu na casa mais tarde naquele mesmo dia. A campainha tocou, e Ivone, sempre alerta, foi até a porta. Ao abrir, se deparou com o filho de Dona Celeste. Ele entrou sem ser convidado, como sempre fazia, e logo foi direto ao ponto. O semblante de Lucas estava fechado, tenso, como se ele já soubesse o que estava prestes a acontecer, mas queria confirmar a situação. Eu sei o que vocês fizeram, ele disse, sua voz carregada de frustração. Ivone, que sempre se mantinha calma e controlada, percebeu que ele estava em um estado de raiva contida, como um animal acuado, mas também sabia que ele não estava ali para apenas acusar, mas para intimidar. Dona Celeste, que até aquele momento estava quieta na sala, olhou para Ivone com um leve sinal de insegurança. Ela ainda estava se acostumando com a ideia de que poderia se defender, mas sabia que esse confronto era necessário.
Ela sabia que, por mais difícil que fosse, esse era o momento de se afirmar. Você não tem o direito de fazer isso, Lucas. Eu sou a responsável por minha vida, por minhas finanças. Você não pode continuar tomando conta de tudo sem me consultar. Eu não sou mais uma criança, e não vou mais permitir que me trate como tal. Celeste disse, com um tom de voz firme, mas ainda com um leve tremor. Ela olhou para Ivone, que lhe sorriu com um encorajamento silencioso. Lucas olhou para a mãe como se ela tivesse dito algo completamente incompreensível. Ele parecia atônito, tentando processar as palavras dela, mas logo sua expressão se transformou em uma mistura de raiva e desprezo. Você não sabe o que está fazendo, mãe. Está se metendo em algo que não entende. Você acha que pode viver sem a minha ajuda? Acha que pode administrar as coisas sozinha depois de tudo o que fiz por você? Lucas gritou, o tom cada vez mais elevado. Ele se aproximou de Dona Celeste, agora com uma postura ameaçadora. Mas Ivone imediatamente se posicionou entre eles, com o olhar firme. Chega, Lucas. Não é assim que se trata uma mãe. A senhora não é uma criança, e o senhor não tem o direito de tratá-la como tal. A senhora fez o que achava que era o melhor para a sua vida. Agora você precisa respeitar isso, Ivone disse, com uma coragem que surpreendeu até a si mesma. Ela sabia que essa batalha não seria fácil, mas sentia uma força crescente, uma energia que a empurrava a não recuar. Lucas parou por um momento, aparentemente surpreso com a postura de Ivone. Ele não esperava que alguém fosse tão direto com ele, principalmente não sua própria mãe. Mas algo dentro dele parecia perceber que as coisas estavam mudando. No entanto, ele não estava disposto a ceder. Ele sempre tinha sido o controlador da situação, e a ideia de perder essa autoridade o irritava profundamente. Você não tem ideia do que está fazendo, Ivone. Não sabe o que está por trás de tudo isso. Eu sou o único que sabe o que é melhor para ela. Você é só uma empregada, e nada mais. Acha que pode simplesmente tomar o controle de tudo? Isso não vai ficar assim. Lucas gritou com os olhos cheios de raiva. Ivone não recuou. Ela ficou firme, encarando-o com os olhos determinados. Sabia que ele estava tentando manipular a situação, tentando fazer com que Celeste se sentisse culpada ou desamparada novamente, mas Ivone não permitiria. Ela não poderia deixar que Celeste se sentisse pressionada a voltar para o lugar de onde estava tentando escapar. Não. Lucas, a senhora tem o direito de viver sua vida do jeito que quiser, sem se sentir inferior a ninguém, nem mesmo a você. Eu estou aqui para garantir que isso aconteça. E se você acha que pode nos intimidar com seus gritos e ameaças, você está muito enganado. Agora, a senhora vai continuar com o que decidiu, e não vai mais ser manipula pela sua culpa ou pelo seu medo. Ivone falou, com uma calma surpreendente, mas cheia de força. O confronto estava no auge, e Lucas sabia que sua postura não estava mais funcionando. Ele não estava mais conseguindo intimidar sua mãe. O controle que ele tinha sobre ela estava se esvaindo, e ele sentia isso. A ideia de perder tudo aquilo que ele acreditava ser seu. O controle da vida de Celeste, da casa, das finanças, parecia insuportável. Por um momento, ele ficou em silêncio, como se estivesse ponderando a situação, tentando encontrar uma maneira de reverter a situação. Você vai se arrepender disso. Mãe, eu vou fazer de tudo para que você perceba o quanto está errada, Lucas disse, sua voz carregada de ameaças. Mas ao dizer isso, ele não parecia mais tão confiante. Ele sabia que as coisas haviam mudado, e aquela batalha estava longe de ser decidida. Depois de um tempo de tensão silenciosa, Lucas virou-se e saiu da casa, batendo a porta com força. A raiva ainda ardia em seu peito, mas ele sabia que algo havia mudado. Dona Celeste e Ivone estavam firmes em sua decisão, e ele não poderia mais controlá-las da mesma maneira. Quando ele finalmente foi embora, Ivone se virou para Celeste, que estava visivelmente emocionada, mas também aliviada. O medo que ela sentia de seu filho havia diminuído um pouco, e ela começou a perceber que, com o apoio de Ivone, ela realmente tinha uma chance de viver sua vida do jeito que merecia. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no controle de sua própria história. Eu não sei o que dizer, Ivone. Eu nunca pensei que teria coragem para fazer isso, mas você me mostrou que eu posso. Obrigada, de verdade.
Celeste disse, com os olhos cheios de lágrimas. Ivone sorriu suavemente e respondeu: a senhora não precisa me agradecer. A senhora é mais forte do que imagina. E vamos continuar juntas nessa. Não estamos sozinhas. A batalha com Lucas ainda não estava ganha, mas naquele momento, Ivone e Celeste haviam dado um passo crucial para recuperar a liberdade e a dignidade de Dona Celeste. A guerra não estava terminada, mas elas sabiam que tinham o poder de seguir em frente, um passo de cada vez. Após a tensa confrontação com Lucas, a casa de Dona Celeste ficou em um silêncio incomum. Ivone sabia que aquele momento era decisivo, não só para o futuro imediato da idosa, mas para a sua própria compreensão de si mesma. Dona Celeste parecia um pouco mais tranquila, mas o peso do que acabara de acontecer ainda estava em seus olhos. O grito de Lucas, a ameaça de retaliação, tudo isso reverberava em sua mente, deixando-a com uma sensação de insegurança que não desapareceria facilmente. Mas, naquele silêncio, também havia algo novo, uma sensação de que o primeiro passo já tinha sido dado. Celeste não sabia exatamente o que viria a seguir. Mas a partir do momento em que Ivone a ajudou a tomar o controle das finanças e ela mesma se confrontou com Lucas, algo se transformou dentro dela. Por mais que ainda estivesse aterrorizada com as palavras de seu filho, a raiva que ele demonstrava e o medo do que ele poderia fazer, ela sentia uma chama de coragem queimando lá no fundo. Naquela tarde, Ivone se sentou ao lado de Dona Celeste, tentando entender o que se passava pela cabeça da idosa. Ela sabia que o medo ainda estava muito presente, mas também sabia que Celeste estava começando a se libertar do ciclo de sofrimento que durara tanto tempo. Ao olhar para a idosa, Ivone percebeu que algo diferente havia surgido nela. Uma pequena força, mas uma força que poderia crescer se fosse alimentada com paciência e, mais importante ainda, com decisões concretas. Celeste estava com a cabeça baixa, os dedos entrelaçados nervosamente, mas seus olhos estavam fixos no nada. Ivone se aproximou e com a voz suave perguntou: Dona Celeste, como a senhora se sente agora? Eu sei que o Sr. Lucas fez você sentir medo, mas preciso saber como a senhora está. Precisamos decidir o que vem a seguir. A idosa demorou a responder. Ela olhou para Ivone com uma expressão de dúvida, misturada com um pouco de vergonha, como se estivesse insegura sobre sua própria capacidade de enfrentar o futuro. Eu não sei, Ivone. Eu tenho medo do que vem pela frente. Eu nunca imaginei que meu filho pudesse ser tão cruel. E agora, ele vai tentar me fazer mudar de ideia. Ele sempre faz isso. Ele sempre consegue me fazer ceder. Eu não sei se sou forte o suficiente para lutar contra ele. Ivone sabia que o medo de Celeste não era infundado. Ela conhecia bem o tipo de manipulação que Lucas usava, a forma como conseguia fazer a mãe se sentir culpada por suas próprias necessidades. Era um ciclo vicioso de abuso emocional que tinha sido tão bem estabelecido que parecia impossível de quebrar. Mas com tudo o que havia acontecido até agora, Ivone sentia que era hora de dar a Celeste uma oportunidade de escolher um novo caminho, um caminho sem medo. Dona Celeste, a senhora não está sozinha. Eu vou estar ao seu lado. O Sr. Lucas vai tentar de tudo para que a senhora volte atrás. Ele vai tentar manipular, vai tentar ameaçar. Mas o que importa agora é a senhora se colocar em primeiro lugar. Não podemos mais permitir que ele destrua a senhora emocionalmente. O que a senhora quer para a sua vida, de verdade? Celeste olhou para Ivone como se tentasse entender as palavras da empregada. Havia tanto medo ainda em seus olhos, mas também havia algo mais. Um pequeno lampejo de algo que se assemelhava à esperança. Eu quero paz, Ivone. Eu quero poder respirar sem ter medo. Eu quero viver meus dias em paz, sem me sentir culpada por pedir o que é meu. Eu quero ter a liberdade de escolher o que é melhor para mim. As palavras de Celeste tocaram profundamente Ivone, que sabia que esse momento era crucial. Ela precisava encorajar a idosa a ir além do medo, a ver que, embora o caminho fosse difícil, era o único caminho possível para a liberdade que ela tanto almejava. Então precisamos seguir em frente, Dona Celeste. Precisamos ir até o fim. A senhora já deu o primeiro passo ao retomar o controle das suas finanças. Agora é hora de tomar as decisões que vão assegurar sua independência, de vez. Celeste respirou fundo
como se estivesse pesando as palavras de Ivone. Ela sabia que, ao dar esse passo, estava virando uma página importante de sua vida. Mas o medo de confrontar Lucas e de perder o vínculo familiar ainda era forte demais. Por mais que quisesse a liberdade, não conseguia ignorar a dor que isso causaria. Eu não quero perder meu filho, Ivone. Eu não quero que ele me odeie. Eu não sei se sou capaz de viver com isso. Não sei se sou forte o suficiente para fazer isso sozinha. As palavras de Celeste eram um grito silencioso de desespero, mas também eram um reflexo de sua incapacidade de acreditar que poderia viver sem a presença de Lucas, mesmo que ele a tratasse mal. Ivone se aproximou e segurou a mão de Celeste com força, olhando diretamente nos olhos dela. A senhora nunca estará sozinha. Eu estou aqui. E mais do que isso, a senhora tem uma chance de ser feliz. O que o Lucas fez foi errado. Ele a manipulou por tanto tempo que a senhora se esqueceu de quem é. Mas a senhora não está sozinha. Não está mais sozinha. O silêncio entre as duas se estendeu por alguns minutos. Celeste estava absorvendo as palavras de Ivone e, lentamente, começava a se dar conta de que ela tinha, sim, o direito de escolher por si mesma. A independência que ela tanto desejava estava ao alcance de suas mãos, mas para isso, ela precisaria se afastar da ideia de que seu filho a controlava. A dor de romper com o filho, por mais que fosse intensa, não poderia ser maior do que a dor de continuar vivendo sob a sombra do abuso emocional que ele a impusera por tanto tempo. Finalmente, Celeste olhou para Ivone e, com a voz mais firme, disse: "Você tem razão. Eu não posso mais viver dessa maneira. Eu não posso mais deixar que ele controle minha vida. Eu vou seguir em frente. Eu vou lutar pelo que é meu. Não sei o que vai acontecer, mas eu quero tentar. Eu quero ser livre." Ivone sorriu com um misto de orgulho e carinho. Ela sabia que, naquele momento, Celeste havia tomado uma decisão importante. Não seria fácil, mas a partir de agora, a idosa estava escolhendo lutar pela sua liberdade, pela sua dignidade. Ela sabia que a jornada à frente seria cheia de obstáculos, mas, ao mesmo tempo, também sabia que Dona Celeste havia encontrado uma força dentro de si que jamais imaginara ter. O caminho à frente não será fácil, Dona Celeste, mas estamos juntas, e com o tempo, a senhora vai perceber que, ao escolher ser livre, a senhora estará reconstruindo sua vida de uma maneira que jamais imaginou. Vamos seguir em frente, um passo de cada vez. Celeste sorriu, pela primeira vez em muito tempo, com uma confiança que estava renascendo lentamente. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas algo em seu coração lhe dizia que, ao lado de Ivone, ela teria a força necessária para enfrentar qualquer desafio. O dia seguinte foi silencioso, mas a tensão estava no ar. Celeste, sentada na sala, sentia o peso de sua decisão, mas algo nela havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia apenas medo, mas uma determinação crescente. Ivone, sempre ao seu lado, ajudava a organizar os papéis, garantindo que cada passo fosse dado com cuidado, sem pressa, mas com precisão. Sabiam que a batalha com Lucas estava longe de terminar, mas ao menos agora, Celeste sentia que tinha algo mais do que apenas as mãos atadas. Ela tinha um aliado. No entanto, ao olhar pela janela, Celeste sabia que Lucas não ficaria em silêncio por muito tempo. Ele não havia dado sinais de que aceitaria a perda do controle tão facilmente. A raiva dele ainda ecoava em sua mente. As ameaças, as palavras cruéis, estavam frescas, como feridas abertas. E Celeste temia que ele voltasse com toda a sua fúria para tentar reverter o que ela havia conquistado. Foi exatamente o que aconteceu. Lucas apareceu na casa naquele final de tarde, com o rosto fechado, os olhos estreitos como se estivesse prestes a entrar em um campo de batalha. Ele entrou sem bater, como de costume, e dessa vez parecia que seu orgulho estava ainda mais ferido. Celeste, que havia se sentado em sua cadeira preferida, levantou-se rapidamente, sentindo uma onda de ansiedade misturada com raiva. Ela sabia o que estava por vir, mas dessa vez não ia se esconder. "Eu sei o que você está tentando fazer, mãe." Lucas começou, sua voz dura e autoritária. Ele estava ali para retomar o controle, e ninguém, nem Ivone nem Celeste, poderia impedi-lo. "Você não vai conseguir me enganar com isso, entendeu? Eu vou fazer com que você perceba que está cometendo um erro. Você acha que pode me desafiar,
mas eu sou o único que sabe o que é melhor para você. Celeste, mais firme do que nas vezes anteriores, deu um passo à frente. Ela não queria parecer fraca, não queria voltar atrás. Sua voz, embora trêmula, estava decidida. Eu não estou tentando te enganar, Lucas. Eu estou tomando o controle da minha vida finalmente. E você não vai mais me manipular. Não vou mais ser sua dependente. Ivone estava ao lado de Celeste, observando com atenção o desenrolar da conversa. Ela sabia que o pior momento estava por vir. Lucas não desistiria facilmente, mas a confiança de Celeste parecia inabalável, o que dava a Ivone a certeza de que o confronto poderia ser vencido, desde que elas permanecessem firmes. Você não tem o direito de fazer isso, mãe. Eu sou seu filho. Eu que te ajudei, que cuidei de você todos esses anos. Lucas gritou, avançando um passo em direção a Celeste. Ele estava furioso, a cada palavra mais raivoso. E agora você quer me afastar? Você está indo contra tudo o que sempre fizemos. Você é velha demais para lidar com isso. Você não vai conseguir viver sem a minha ajuda. Você precisa de mim. Celeste deu um passo para trás, mas dessa vez, não de medo. Ela estava deixando suas palavras reverberarem em sua mente e as rejeitando com a força de um grito silencioso. Ela não estava mais disposta a aceitar essa chantagem emocional. Eu não preciso mais de você, Lucas. Não do jeito que você me trata. Eu passei a vida toda me sentindo culpada, me sentindo inferior a você. Mas eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que o que você me fez acreditar que eu era. Eu tenho o direito de viver sem ter medo de ser humilhada, ela disse com uma clareza que jamais teria imaginado ser capaz de ter. Aquelas palavras caíram como um choque em Lucas. Ele a olhou como se tivesse visto sua mãe pela primeira vez. E sua expressão de raiva foi substituída por um semblante de incredulidade. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo. A mulher que ele tratava como uma presa estava finalmente se tornando livre. Isso o fazia perder o controle. Ele não conseguia lidar com isso. E por mais que tentasse disfarçar, o medo também estava presente em seus olhos. Ivone sabia que aquele momento era crucial. Sabia que se Lucas se sentisse completamente derrotado, ele poderia reagir de maneiras inesperadas. Ela se aproximou de Celeste e com uma voz calma disse: "Não se deixe abalar, dona Celeste. Ele vai tentar te fazer duvidar de si mesma, mas você já tomou uma decisão. E estamos aqui para garantir que essa decisão seja respeitada." Lucas balançou a cabeça, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Ele tentou mais uma vez se aproximar de Celeste, com um ar ameaçador. "Você vai se arrepender disso, mãe. Você sabe que precisa de mim. Eu vou garantir que você sofra por isso. Você não vai mais fazer isso. Você não vai mais me controlar com medo e com culpa. Chega. Eu estou escolhendo viver minha vida da maneira que eu quero. E se isso te incomoda, eu não posso fazer nada por você. O problema não está em mim, Lucas. O problema está em você, que sempre achou que poderia controlar tudo ao meu redor." Celeste respondeu, a voz agora firme e sem vacilar. A tensão entre eles era palpável. Lucas, ainda em choque, ficou parado por um momento, como se estivesse procurando por uma maneira de reverter a situação. Mas ele sabia que havia perdido a batalha. Ele tinha perdido o controle que sempre teve sobre sua mãe. E por mais que se esforçasse, não poderia mais voltar atrás. Ele deu um passo para trás, furioso, mas também derrotado. "Isso não vai acabar bem, mãe. Você vai ver o que acontece quando as coisas saem do meu controle", ele murmurou, virando-se e saindo pela porta com um estrondo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ivone e Celeste se olharam, sabendo que o pior já havia passado. Celeste estava exausta, mas o alívio que tomou conta de seu corpo foi imenso. Ela finalmente havia enfrentado seu maior medo, a rejeição de seu próprio filho. Ela sabia que a luta não havia terminado, mas naquele momento ela sentia que tinha, ao menos, a dignidade que sempre mereceu. Ivone se aproximou de Celeste e com um sorriso gentil, disse: "Você foi incrível, dona Celeste. Agora, o que vem pela frente será mais fácil, porque a senhora já provou a si mesma que é mais forte do que qualquer coisa que Lucas possa tentar." Celeste sorriu, com os olhos marejados, mas cheios de gratidão. "Eu não sabia que tinha isso em mim, Ivone. Eu pensei que estivesse perdida, que não conseguiria lutar.
Mas você me mostrou que não estou sozinha. Eu sei que o caminho à frente ainda será difícil, mas com você ao meu lado, eu sei que posso vencer. O que aconteceu naquele dia foi um marco na vida de Celeste. Ela havia enfrentado seus medos, havia se afirmado diante de seu próprio filho e, mais importante ainda, havia tomado a decisão de viver a sua vida para si mesma. O confronto com Lucas não foi apenas uma batalha entre mãe e filho. Foi a batalha pela liberdade emocional de Celeste e ela havia vencido. Mas o caminho ainda não estava completamente livre de obstáculos. Celeste sabia que o futuro ainda traria desafios, mas agora ela estava preparada para enfrentá-los com coragem e, mais importante, com o apoio de Yvonne, a mulher que se tornara mais que uma empregada. Ela se tornara sua amiga, sua aliada e, talvez, a chave para um novo capítulo de sua vida. O som da porta batendo atrás de Lucas ainda ressoava no fundo da casa. Dona Celeste ficou em silêncio por alguns minutos após a saída do filho. Era como se o peso de anos de abusos e manipulações estivesse finalmente se dissipando, ainda que a dor das palavras dele ecoasse em sua mente. Mas agora, ela não estava mais sozinha. Ela tinha tomado uma decisão, e a sensação de liberdade, embora nova e um tanto assustadora, estava se espalhando lentamente pelo seu corpo. Ela sabia que esse momento não marcava o fim de sua luta, mas era, sem dúvida, um novo começo. Yvonne a observava de longe, percebendo que Celeste estava absorvendo o que acabara de acontecer. A mulher que antes se via como frágil e submissa agora parecia mais firme. O medo de Lucas ainda estava ali, mas ele não era mais suficiente para prendê-la. Yvonne se aproximou sem pressa, respeitando o espaço de Celeste, mas oferecendo a presença que ela precisava. Eu sei que o que aconteceu hoje foi difícil, Dona Celeste, Yvonne disse suavemente. Mas você foi incrível. O que você fez foi algo que muita gente não consegue fazer. Você tomou o controle da sua vida de novo. Celeste olhou para Yvonne com um sorriso tímido, mas a expressão em seus olhos dizia muito mais. Havia alívio, mas também uma sensação de poder que ela nunca soubera que possuía. Ela nunca imaginara que um dia teria a coragem de enfrentar seu próprio filho, de se levantar contra o controle que ele sempre teve sobre ela. Mas agora, ao olhar para Yvonne, ela entendia que não estava mais sozinha. Eu ainda não acredito que consegui fazer isso, Celeste disse, sua voz um pouco trêmula, mas carregada de uma emoção que ela jamais imaginara experimentar. Eu achei que fosse fraca demais para me libertar dele, mas agora parece que as coisas finalmente mudaram. Eu sinto que talvez eu tenha mais forças do que pensei. Yvonne sorriu, tocando suavemente o ombro de Celeste. Você sempre teve essa força, Dona Celeste. Só precisava acreditar nela. E eu sabia que, com o tempo, a senhora conseguiria. O que aconteceu hoje foi a vitória que você precisava para ver o quanto é capaz de seguir em frente. A casa estava mais silenciosa do que nunca. A tensão que sempre acompanhava as visitas de Lucas havia desaparecido, mas a realidade do que vinha pela frente ainda estava presente. Celeste sabia que, embora tivesse enfrentado Lucas, a jornada estava longe de ser fácil. Ele não desistiria rapidamente e, certamente, não ficaria feliz com sua decisão. Mas ela já havia dado o primeiro passo para garantir que sua vida fosse sua novamente. E esse primeiro passo, por mais desafiador que fosse, era a base para algo maior. Com o tempo, Celeste e Yvonne começaram a reestruturar as finanças de Dona Celeste com cuidado. Elas mudaram de banco, colocaram as contas em um nome que fosse exclusivamente de Celeste e começaram a planejar a venda da casa. Yvonne sabia que aquela casa, embora cheia de memórias, também era um símbolo da manipulação de Lucas, e era hora de deixar para trás o que não a servia mais. Celeste concordou, com o coração apertado, mas certa de que estava fazendo o melhor para si mesma. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, Celeste disse enquanto olhava para a casa, agora com a decisão tomada de vendê-la. Esta casa foi tudo para mim e para minha família, mas também foi onde eu fui perdida, onde perdi o controle sobre minha própria vida. Yvonne se aproximou dela e sorriu com carinho. Às vezes a gente precisa se libertar do passado para viver o futuro, e isso é exatamente o que a senhora está fazendo, Dona Celeste. Está se libertando para recomeçar. Dona Celeste sentiu um peso começar a se levantar de seus ombros.
A casa não era mais um símbolo de sofrimento, mas de uma nova oportunidade. A venda da casa, embora difícil, era apenas o início da transformação que ela estava vivenciando. Agora, ela se sentia mais dona de si, mais dona do que quereria para o futuro. Não era mais uma mulher à sombra de seu filho, mas uma mulher com a capacidade de tomar suas próprias decisões e de viver sem medo. O processo de venda não foi imediato, mas cada passo dado foi um passo em direção à liberdade. Celeste sabia que a mudança de casa representava mais do que uma simples transação. Era uma reviravolta na forma como ela encarava a vida e as pessoas ao seu redor. Aos poucos, ela começou a fazer novos planos. Embora ainda fosse uma mulher idosa, com suas limitações, Celeste finalmente sentia que tinha o direito de viver por si mesma, de aproveitar os anos que ainda tinha sem ser constantemente lembrada de seu papel como carregadora das frustrações de Lucas. Um mês depois, quando a venda da casa estava quase concluída, Yvonne propôs que elas passassem o fim de semana fora, em um local tranquilo, longe da tensão que havia marcado tanto tempo de suas vidas. Celeste aceitou, um pouco receosa, mas também animada com a ideia de começar a reconstruir sua vida de forma mais leve. Elas passaram o fim de semana em uma pequena cidade costeira, onde a brisa do mar e o som das ondas trouxeram a paz que Celeste tanto precisava. Foi uma experiência transformadora para ela, que ao caminhar pela praia, sentiu a liberdade em cada passo. A vida, que parecia ter sido uma sequência de lutas e derrotas, agora parecia estar cheia de novas possibilidades. Ela olhou para o horizonte e, pela primeira vez em muitos anos, sorriu com sinceridade. No final de semana, elas conversaram mais sobre o futuro, sobre como seria a vida de Celeste dali para frente. Yvonne lhe sugeriu que considerasse morar em um pequeno apartamento, algo mais adequado às suas necessidades, e que a fizesse se sentir confortável, mas ainda assim, fosse algo novo, sem as amarras do passado. Eu nunca pensei que um dia pudesse me ver vivendo sozinha, sem o peso de tudo o que aconteceu, Celeste disse com os olhos brilhando. Mas acho que essa é a única maneira de realmente ser eu mesma. Eu preciso disso, Yvonne. Eu preciso de paz, e acho que estou pronta para começar a buscá-la. O que Celeste sentia agora era um profundo agradecimento. Ela sabia que não teria chegado até ali sem a ajuda de Yvonne. A mulher que antes era apenas uma empregada, agora era sua amiga, sua parceira e a razão pela qual ela havia encontrado sua força. Yvonne, por sua vez, sabia que a maior vitória não era apenas a conquista de Celeste, mas a alegria de vê-la transformada, pronta para viver a vida sem o peso do passado. O futuro de Celeste ainda era incerto, e ela sabia que o caminho à frente não seria sempre fácil. Mas naquele momento, ela sentia que estava no controle de sua própria vida pela primeira vez em muitos anos. E, finalmente, ela estava pronta para abraçar o que quer que viesse a seguir.